Uma boa tarde para você, meu caro Bela Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Olha aqui, meu caro Bela Júnior, hoje podemos conhecer o campeão brasileiro, hein? Botafogo enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. O Botafogo vencendo o Internacional e o Cruzeiro e o Palmeiras não vencendo o Cruzeiro, o Botafogo sagra-se um novo campeão brasileiro e aí no próximo final de semana no Newton Santos vai receber as faixas e o troféu ao lado da sua torcida. Porém, caso Botafogo e Palmeiras vençam seus confrontos, a decisão fica para o próximo final de semana. Botafogo pode mesmo nem vencer o Internacional. O empate já daria o título à equipe do Botafogo, desde que o Cruzeiro vença o Palmeiras no Mineirão. Então, muita coisa hoje pode acontecer ou não, né, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo do técnico Arthur Jorge terá desfalques. O goleiro John está suspenso pelo terceiro amarelo, não joga hoje contra a equipe do Internacional. E o Bastos também não se recuperou de lesão. Adrielson permanece como titular. O provável Botafogo para enfrentar hoje a equipe do Internacional tem Gatito Fernandes no gol. Gatito aí que foi muito homenageado na conquista também da Libertadores, goleiro da seleção paraguaia, muito festejado também pelos seus companheiros. Talvez aí, quem sabe, deve cumprir o último ano de seu contrato no Botafogo. Gatito é o goleiro, o Vitinho, o Alexander Barbosa, Adrielson e o Alex Telles, o meio-campo com Gregory, Marlon Freitas e o quarteto fantástico, né? Luiz Henrique, Savarino, o Igor Jesus e também o Léo Almada, o Thiago Almada. Esse é o Botafogo para enfrentar hoje a equipe do Internacional em Porto Alegre. O Internacional do técnico Roger Machado, que fez um brilhante segundo turno, um brilhante retorno do Campeonato Brasileiro, joga pelo vice-campeonato. O Roger Machado já deu declarações de que o Internacional vai buscar a vitória, quer realmente chegar aí nas primeiras colocações, até quem sabe ultrapassar o Palmeiras. Essa é a visão também do treinador Roger Machado, que vai jogar sério. Não tem mais condições de ganhar o título, né? Após a derrota para o Flamengo, mas vai jogar buscando a vitória contra o Botafogo. Então, repetindo, Botafogo, Gatito Fernandes, Vitinho, Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, o quarteto fantástico com Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Esse é o Botafogo que pode hoje sagrar-se campeão brasileiro. E olha, próximo final de semana, próximo dia 8, sábado, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo. E aí, meu querido, no dia 11, no Catar, o Botafogo faz a sua primeira partida contra o Pachuca no Mundial Interclubes lá no Catar. Convenhamos, né? Uma missão realmente complicada para o alvinegro carioca. Joga no dia 8 e no dia 11 no Catar, do outro lado, quase do outro lado do planeta, vai enfrentar o Pachuca pela um dos jogos, né, nas quartas de final desse Mundial Interclubes. Parada dura para o alvinegro carioca. Ganhou a Libertadores, precisa ganhar o Brasileiro e vai disputar o Mundial Interclubes. Pois aí realmente de time vencedor, né? Realmente é esse desgaste sempre no final de uma temporada. O Flamengo também joga hoje contra o Criciúma, lá no Heriberto Rios. A equipe do Flamengo, o técnico Felipe Luiz, terá alguns desfalques. Rossi não joga, um incômodo no ombro, foi vetado pelo departamento médico, assim como também Alexander foi vetado pelo departamento médico e o zagueiro Léo Pereira também. São desfalques do Flamengo para o jogo de hoje, além do Gerson e o De La Cruz, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Araújo foi relacionado, viajou e deve ficar à disposição no banco de reservas. O Arrascaeta operou o joelho, está fora, só volta no ano que vem. O Pedro também só volta no ano que vem. Cebolinha, jogadores que estão se recuperando de lesão. Então, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo hoje contra a equipe do Criciúma, o Tigre Catarinense, Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e pelo lado esquerdo, Ayrton Lucas. O meio campo vai com Eric Pulga, que não jogou contra o Internacional, estava suspenso, volta ao time do Flamengo, Everton Araújo e Alcaraz. O ataque com Michael, Plata e Bruno Henrique. Esse é o time do Flamengo para enfrentar hoje o Criciúma. Após 10 anos, o Flamengo volta no Heriberto Rios. O último jogo foi em 2014 pelo Campeonato Brasileiro, vitória do Flamengo 2-0, que tinha no comando o Vanderlei Luxemburgo. Então o Flamengo também briga pelo vice-campeonato. Muita gente dizendo, entrega o jogo. O Fluminense está disputando aí uma vaga na zona de rebaixamento, entrega o jogo para ferrar o Fluminense. Mas não, o Felipe Luiz também quer buscar
provável vice-campeonato e já disse que vai levar a sério. O Flamengo vai buscar a vitória contra o Criciúma no Heriberto Rios hoje. Botafogo e Internacional, 9h30 da noite. Flamengo e Criciúma no Heriberto Rios, às 8 da noite hoje lá em Santa Catarina. O Vasco também joga hoje às 7 da noite contra o Atlético Mineiro em São Januário. O Felipe, técnico interino, após a saída do Rafael Paiva, vai tentar a sua primeira vitória no comando técnico vascaíno. O Vasco que briga agora pela Sul-Americana, a exemplo do Atlético Mineiro, que também briga para chegar à Sul-Americana. O Atlético não pode mais chegar à Libertadores. Que coisa, hein? Disputou a final da Copa do Brasil, disputou a final da Libertadores e agora nem consegue mais chegar na Libertadores do ano que vem. Então a sua classificação na tabela do Campeonato Brasileiro. E vai brigar junto com o Vasco para uma vaga na Sul-Americana. O Vasco do técnico Felipe deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, o Puma Rodrigues, o João Victor, o Léo e o Lucas Piton, o Hugo Moura, Matheus Cocão e Felipe Coutinho, o ataque com Verrete, o Ryan e também o Máximo Rodrigues. Esse é o time do Vasco para enfrentar hoje o Atlético Mineiro. O Vasco que tem aí agora esse bilionário grego que está querendo realmente assumir a SAF vascaína. Muita coisa, a torcida do Vasco está esperançosa com o desfecho de alguma SAF para o ano que vem. O Vasco brigando aí pela Sul-Americana e também brigando aí, quem sabe, desejando, chegando em São Januário, uma SAF para assumir o Futebol Cruz Maltino. E o Vasco também procura um treinador, evidentemente, vai ficar para o ano que vem. Felipe continua como interino até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga na sua penúltima partida em casa contra o Atlético Mineiro. O Fluminense joga contra o Cuiabá amanhã, quinta-feira. O Fluminense que o Cuiabá já está rebaixado, o Atlético Goianiense também, e o Fluminense briga com o Criciúma e com o Bragantino. As equipes aí brigando para fugir dessa situação. O técnico Mano Menezes saiu hoje, monta a equipe, vai relacionar os jogadores para o jogo de amanhã. O fato é que o Ganso está fora, o Ganso que foi expulso contra a equipe do Atlético Paranaense. O Fluminense veja uma situação complicada, hein? E até curiosa, meu caro Belém Júnior. O Fluminense briga para não cair para a segunda divisão e lá no Mundial de Clubes, no meio do ano, é cabeça de chave, é pote 1. Fluminense é cabeça de chave, pote 1 no Mundial de Clubes que vai ser realizado no meio do ano que vem e pode, quem sabe, disputar a Série B do Brasileiro também no ano que vem. Coisas que realmente acontecem no futebol. Amanhã a gente fala mais sobre essa partida entre Fluminense e Cuiabá. O Fluminense precisa vencer para afastar de vez o desespero, né? O pesadelo que é jogar a segunda divisão no ano que vem. Hoje também tem Palmeiras e Cruzeiro no Mineirão. A Polícia Militar dando ok, dizendo que há segurança sim para torcidas hoje no Mineirão, mas o STJD, a Justiça Desportiva, dizendo que o jogo seria com portões fechados. Governador, vice-governador de Minas brigando para que os portões sejam abertos, isso porque houve uma confusão muito grande e torcedores do Palmeiras tocaiaram, né? Torcedores do Cruzeiro, inclusive houve um torcedor do Palmeiras preso. Então, por esse motivo, o STJD determinou portões fechados, mas a todo custo lá em Minas Gerais estão querendo que esse jogo seja com portões abertos. Isso porque o Cruzeiro busca uma vaga na Libertadores e precisa da sua torcida. O Palmeiras joga também pelo título brasileiro. O Cruzeiro joga por uma vaga Libertadores e, segundo o dirigente do Cruzeiro, da Raposa, ele precisa do apoio do seu torcedor. Cenas dos próximos capítulos, a gente fala disso amanhã. Tá certo, Belém? Um abraço para você, uma boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Hoje pode ser decidido o Campeonato Brasileiro. Lá no Beira-Rio tem Botafogo e Internacional. Hoje no Heriberto Rios, em Santa Catarina, tem Flamengo e Criciúma. Tem também Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Amanhã o Fluminense também decide a sua vida, se fica ou não na Série A contra o Cuiabá. Amanhã eu volto falando de tudo isso que acontece hoje e que vai acontecer também amanhã. Forte abraço a você, até amanhã. Eu volto. Um abraço a você e todos os telespectadores ligados no programa. Valeu. Belair Júnior!